Você já ouviu alguém dizer: você só é verdadeiramente livre quando seu não tem custo? Parece maravilhoso, não é? Pinta um quadro de um mundo onde nossas decisões são leves, onde podemos recusar qualquer pedido, rejeitar qualquer exigência e nos afastar de qualquer situação sem enfrentar uma única consequência negativa. Essa ideia sugere que a verdadeira liberdade é encontrada em uma vida sem escolhas difíceis, onde toda decisão é fácil e todo caminho é suave. É um pensamento tentador, uma visão de soberania pessoal, onde nossa vontade é rainha e o mundo simplesmente se ajusta para acomodá-la. Todos nós ansiamos por esse tipo de existência sem atritos, uma vida onde nossos desejos não colidem com a realidade. Mas vamos parar e considerar essa ideia um pouco mais profundamente. Uma vida sem consequências é verdadeiramente uma vida de liberdade? Ou é algo completamente diferente? Um mundo onde o não tem preço é um mundo sem responsabilidade, um mundo sem relacionamentos significativos e um mundo sem sacrifício. Pense bem, um pai que diz não aos seus próprios desejos para prover um filho paga o preço da abnegação. Um amigo que diz não a um pedido prejudicial de outro amigo pode pagar o preço de um relacionamento tenso. Uma pessoa de fé que diz não a um atalho tentador, mas imoral, pode pagar o preço de uma oportunidade perdida aos olhos do mundo. Se a liberdade só existe quando não há risco de perda, então a liberdade é algo frágil, fugaz, disponível apenas para aqueles nas circunstâncias mais privilegiadas e protegidas. Torna-se um luxo, não uma qualidade humana fundamental. Essa versão de liberdade é um poço raso, bonito na superfície, mas carente da profundidade para sustentar algo de valor real. Evita os próprios desafios que constroem o caráter, forjam a integridade e dão sentido às nossas vidas. A verdadeira força não é encontrada em evitar a tempestade, mas em ter a resiliência para permanecer firme quando os ventos sopram. O custo de uma decisão não anula a liberdade de tomá-la. Na verdade, o oposto pode ser verdadeiro. Talvez os atos mais profundos de liberdade não sejam aqueles que não nos custam nada, mas aqueles que nos custam tudo. O peso de uma escolha é o que lhe confere significado. Quando escolhemos fazer a coisa certa apesar do potencial de dor, perda ou dificuldade, estamos exercendo uma forma poderosa e nobre de liberdade. Esta não é a liberdade de consequência, mas a liberdade de escolher nosso caráter diante da consequência. É a liberdade de ser quem Deus nos criou para ser, não importa as pressões externas. Este é o começo de uma compreensão muito mais profunda e resiliente do que significa ser livre. Nossa cultura moderna frequentemente defende uma marca muito específica de liberdade. É a liberdade de fazer o que você quiser, quando quiser, com quem quiser, contanto que se sinta bem. Essa filosofia está estampada em anúncios, celebrada em filmes e ecoada nos hinos de autoexpressão que preenchem nossas redes sociais. Ela promove a ideia de que qualquer padrão externo, qualquer lei moral e qualquer forma de julgamento é uma gaiola opressora, e que a libertação é encontrada em se libertar de todas as amarras. O objetivo final nessa visão é uma vida de realização pessoal e restrita, onde sua felicidade é a lei maior. Essa busca por uma vida sem consequências é um sonho compreensível. Quem não gostaria de fazer escolhas sem o medo de resultados negativos? Ansiamos por satisfazer nossos desejos sem ter que pagar a conta depois. Queremos o prazer da indulgência sem a dor do vício. Queremos a emoção da fofoca sem a destruição de relacionamentos. Queremos os benefícios da desonestidade sem a erosão da confiança. Imaginamos um mundo onde nossas ações existem no vácuo, um playground pessoal onde as regras de causa e efeito são temporariamente suspensas para nossa própria conveniência. Esta é a grande ilusão moderna, que podemos ter uma vida de infinitos sim, sem nunca ter que dizer um difícil não.
O problema com essa visão de liberdade é que ela é construída sobre um alicerce de areia. Ela só funciona enquanto nossas escolhas não exigem sacrifício, disciplina ou responsabilidade. No momento em que uma decisão exige que abramos mão de algo para um bem maior, nosso tempo, nosso conforto, nosso ego, essa versão de liberdade revela sua fraqueza. Ela não consegue suportar o peso da vida real. Ela nos encoraja a fugir do compromisso, a evitar conversas difíceis e a priorizar nosso conforto imediato sobre nossa integridade a longo prazo. É uma liberdade que, ironicamente, está escravizada aos nossos próprios sentimentos e apetites fugazes. É por isso que essa ilusão, em última análise, leva não à libertação, mas a um tipo diferente de escravidão. Quando somos guiados apenas por nossos próprios desejos mutáveis, tornamo-nos escravos deles. Somos jogados de um lado para o outro por cada novo desejo, cada novo medo, cada nova insegurança. A Bíblia adverte contra isso. Paulo escreve em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A escravidão de que ele fala não é apenas as leis externas, mas a tirania interna de nossa própria natureza pecaminosa. A verdadeira liberdade não é a ausência de regras, é a libertação de nossa própria fragilidade. Que fique bem claro uma coisa: a existência de leis e consequências não nos tira a liberdade de escolher. Um semáforo não o impede fisicamente de entrar em um cruzamento movimentado. A lei contra o roubo não acorrenta suas mãos quando você anda por uma loja. As consequências, um acidente de carro, uma sentença de prisão, são os resultados potenciais da sua escolha. Mas a escolha em si permanece sua. Você está sempre no comando da sua vontade. Deus presenteou a humanidade com o livre-arbítrio, a sagrada e poderosa capacidade de decidir nosso próprio caminho. Esta é a própria essência de nossa existência moral. Esse dom da escolha é o que torna nossas ações significativas. Se fôssemos robôs programados, capazes apenas de fazer o bem, nossas ações não teriam peso moral. O amor seria sem sentido se fôssemos incapazes de ódio. A bondade seria um gesto vazio se fôssemos incapazes de crueldade. É a possibilidade de escolher o caminho errado que dá poder e beleza à escolha do caminho certo. As consequências, portanto, não são inimigas da liberdade. São as parceiras naturais de uma existência significativa. Elas são os guardrails que nos mostram os penhascos íngremes em ambos os lados do caminho, mas não forçam nossa direção. Pense nisso nos termos mais simples da vida diária. Você tem a liberdade de gastar todo o seu salário em um capricho frívolo no dia em que o recebe. A consequência é que você não terá dinheiro para o aluguel ou comida. Essa consequência significa que você não era livre para fazer a escolha inicial? Claro que não. Significa simplesmente que sua escolha teve um resultado previsível e significativo. Liberdade não é o poder de apagar consequências. É o poder de escolher com quais consequências você está disposto a viver. É a capacidade de olhar para dois caminhos e decidir qual destino vale a jornada. É aqui que a compreensão cristã da liberdade se torna tão poderosa. Ela reconhece que somos verdadeiramente livres para escolher. Podemos escolher seguir a Deus ou podemos escolher nos afastar. Podemos escolher obedecer aos seus mandamentos ou podemos escolher ignorá-los. A Bíblia está cheia da linguagem da escolha. Escolham hoje a quem vocês irão servir. Isso está em Josué, capítulo 24, versículo 15. Deus não força nossa mão. Ele nos apresenta a verdade, nos mostra o caminho para a vida e nos adverte sobre as consequências do pecado. Mas a decisão final, poderosa e assustadoramente livre, reside em nós. Nossa liberdade moral está intacta, mesmo quando nossas escolhas levam à dificuldade.
A definição bíblica de liberdade vira a ideia moderna de cabeça para baixo. Não se trata da liberdade de fazer o que você quer, mas do poder de fazer o que você deve. É a força interior e a coragem moral para escolher a retidão, a bondade e o amor, mesmo quando é, você sabe, o caminho mais difícil. Esta é uma liberdade que não depende de circunstâncias externas, mas é forjada no coração. O apóstolo Pedro capta isso perfeitamente quando escreve: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como pretexto para o mal. Vivam como servos de Deus. Isso parece uma contradição, mas é o cerne da verdade. A verdadeira liberdade é encontrada na submissão alegre a um Deus bom e amoroso. Essa submissão não é uma obediência relutante, a contragosto. É o alinhamento voluntário de nossos corações com o coração de nosso Criador, que sabe o que leva à vida e o que leva à morte. Imagine um peixe. Um peixe é livre quando está se debatendo na areia, capaz de ir para qualquer lugar na praia que quiser? Ou ele é livre quando está no oceano, vivendo dentro do ambiente para o qual foi projetado? Na água, ele é limitado. Em certo sentido, não pode voar ou andar em terra. Mas dentro dessa limitação, ele encontra sua verdadeira, vibrante e poderosa liberdade. Da mesma forma, encontramos nossa mais verdadeira liberdade quando vivemos dentro da vontade amorosa de Deus. Essa é a liberdade de que Jesus falou quando declarou: se, pois, o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Ele não estava falando de liberdade política ou social, como muitos de sua audiência esperavam. Ele estava falando de uma profunda libertação espiritual do poder do pecado. O pecado promete liberdade, mas sempre entrega escravidão. Escravidão ao orgulho, à ganância, à luxúria, à amargura. Ele nos prende em ciclos de comportamento destrutivo. A liberdade que Cristo oferece é o poder de quebrar essas correntes, de dizer não às próprias coisas que antes nos controlavam e de finalmente ser capaz de escolher o bem que desejamos fazer. Essa liberdade, portanto, não é sobre a ausência de sacrifício. É frequentemente definida por ele. É a liberdade de amar seu inimigo, o que custa seu orgulho. É a liberdade de ser generoso, o que custa seus recursos. É a liberdade de perdoar, o que custa seu direito de guardar rancor. É a liberdade de falar a verdade em amor, o que custa seu conforto. Cada uma dessas escolhas exige um não aos nossos impulsos egoístas e um sim ao chamado superior de Deus. Esta é a liberdade corajosa e bela para a qual Deus nos convida. Uma liberdade que nos custa nossos eus menores, para ganharmos nossos eus verdadeiros. A vida de Jesus é a ilustração máxima dessa liberdade custosa. No jardim do Getsêmani, diante do sofrimento inimaginável da cruz, ele era perfeitamente livre. Ele poderia ter convocado legiões de anjos para resgatá-lo. Poderia ter abandonado sua missão e retornado à glória do céu, deixando a humanidade ao seu destino. Ninguém o forçou a ir ao Calvário. Sua escolha foi inteiramente sua. Sua oração revela a atenção. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse é o som da verdadeira liberdade. Reconhecer o custo, sentir o peso e, ainda assim, escolher o caminho do amor e da obediência. Sua liberdade não estava em evitar a consequência, mas em escolher o propósito. A consequência foi brutal: escárnio, tortura e morte. Mas o propósito era a salvação do mundo. Ele escolheu o caminho certo não porque era fácil, mas porque era o certo. Ele exerceu seu livre-arbítrio para entregar sua vida por amor a nós. Esse ato redefine a liberdade para todo o sempre. Não se trata de autosserviço, mas de autossacrifício por um bem maior. Mostra que o ato mais poderoso de uma pessoa livre é dar-se por amor. Seu sim à vontade do Pai foi o ato mais libertador da história.
Vemos outro exemplo poderoso na vida do rei Davi. Antes de ser rei, ele era um fugitivo, caçado por um rei Saul ciumento e paranoico. Em 2 ocasiões distintas, Davi teve a oportunidade perfeita de matar Saul e acabar com seu sofrimento. Seus homens o incitaram a fazê-lo. Parecia um ato justificável de autopreservação e um atalho para o trono que Deus já lhe havia prometido. A consequência de deixar Saul viver era o perigo e a incerteza contínuos. O mundo diria que matar Saul era a escolha inteligente, a escolha prática. Era seu direito. Mas Davi escolheu um caminho diferente. Ele se recusou a fazer mal ao ungido do Senhor. Ele cortou um pedaço da capa de Saul como prova de sua proximidade e sua misericórdia, mas não levantaria a mão contra ele. Este foi um ato de profunda liberdade. Ele estava livre da tirania da vingança. Ele estava livre da tentação de tomar um atalho para a promessa de Deus. Ele escolheu confiar no tempo de Deus e nos métodos de Deus em vez dos seus próprios. Seu não aos seus homens e ao seu próprio interesse custou-lhe caro a curto prazo, mas preservou sua integridade e honrou a Deus. Davi demonstrou que era livre o suficiente para escolher a coisa certa, mesmo quando parecia a estratégia errada. Uma das tentações mais perigosas que enfrentamos é a crença de que um objetivo nobre pode justificar um método corrupto. Dizemos a nós mesmos que, se o fim é bom, não importa como chegamos lá. Podemos cortar alguns atalhos em um projeto para a igreja, dizendo a nós mesmos que é para a obra de Deus. Podemos contar uma pequena mentira para proteger os sentimentos de alguém, acreditando que o resultado compassivo justifica o engano. Podemos buscar vingança contra alguém que nos machucou, convencendo-nos de que estamos simplesmente buscando justiça. Em cada caso, estamos tentando alcançar um fim justo por meios injustos. Mas Deus não está apenas interessado no destino. Ele está profundamente investido na integridade de nossa jornada. Ele se importa tanto com o como quanto com o que. Davi entendeu isso quando poupou Saul. Seu objetivo era um dia ser rei, um objetivo que o próprio Deus havia ordenado. Mas ele se recusou a alcançar esse objetivo por meio de assassinato e rebelião. Ele sabia que se tornar rei por meios ímpios mancharia a coroa antes que ele a usasse. Ele escolheu esperar, confiar e andar em integridade, mesmo que isso significasse mais anos correndo e se escondendo em cavernas. Ele estava livre da ansiedade que nos força a tomar as coisas em nossas próprias mãos. Este princípio nos desafia em nossa vida diária. Você é um estudante tentado a colar em uma prova para obter a nota que precisa para uma bolsa de estudos? O objetivo, uma educação, é bom, mas o método é desonesto. A verdadeira liberdade é o poder de dizer não à cola e confiar em Deus com o resultado, mesmo que isso signifique uma nota mais baixa. Você é um empresário tentado a enganar um cliente para fazer uma venda que ajudará sua família? O objetivo, prover para sua família, é nobre, mas o método é enganoso. A verdadeira liberdade é a força para ser honesto, mesmo que isso lhe custe a venda. Este é um caminho difícil. Exige fé. Exige acreditar que os caminhos de Deus são verdadeiramente melhores, mesmo quando os caminhos do mundo parecem mais eficientes e eficazes. Significa entender que nosso caráter é mais valioso que nosso conforto, e nossa integridade é mais importante que nosso sucesso imediato. Deus não precisa de nossos atalhos inteligentes ou de nossos compromissos morais para cumprir seus propósitos. Ele pede nossa obediência fiel. Ele pede mãos limpas e um coração puro. A liberdade que Ele nos dá é o poder de trilhar este caminho de integridade, escolhendo o caminho certo, não apenas o destino certo. No fim, retornamos à nossa pergunta original. O que é a verdadeira liberdade? Não é uma vida protegida de consequências.
Não é um playground de escolhas infinitas e fáceis. Isso é uma fantasia, e uma fantasia vazia. A verdadeira liberdade, bíblica, profunda na alma, é a coragem de encarar uma escolha difícil, uma escolha com consequências reais e dolorosas, e ainda assim escolher o caminho da retidão, do amor e da integridade. É a experiência humana mais desafiadora e mais recompensadora. É a liberdade de ser a pessoa que Deus te criou para ser, independentemente do custo. Essa liberdade não é algo que podemos fabricar por conta própria. É um presente dado a nós por meio de Cristo, que quebrou as correntes do pecado que nos mantinham presos aos nossos impulsos egoístas e medrosos. Ele nos dá o poder de dizer não à amargura e sim ao perdão. Ele nos dá a força para dizer não à ganância e sim à generosidade. Ele nos dá a coragem para dizer não ao medo e sim à fé. Esta não é uma liberdade restritiva, é uma liberdade criativa e expansiva. Ela nos liberta para construir, curar, servir e amar de maneiras que nunca poderíamos enquanto escravizados ao nosso próprio interesse. Então, não tenha medo de escolhas que vêm com um custo. Não fuja de decisões que exigem sacrifício. Esses são os momentos em que sua liberdade é mais real e mais poderosa. É aqui que seu caráter é forjado. Cada vez que você escolhe a honestidade em vez de uma mentira conveniente, você está exercendo sua liberdade. Cada vez que você escolhe a compaixão em vez do julgamento, você está exercendo sua liberdade. Cada vez que você escolhe confiar no plano de Deus, em vez do seu próprio atalho em pânico, você está vivendo como uma pessoa verdadeiramente livre. Abracemos essa liberdade corajosa. Permaneçamos firmes na liberdade que Cristo ganhou para nós e usemo-la não para nós mesmos, mas para a glória dele. Suas escolhas importam. Elas têm peso e significado. Elas moldam sua alma. A verdadeira liberdade não é definida pela ausência de um preço, mas pela disposição de pagá-lo pelo que realmente importa. É o ato corajoso e belo de escolher a coisa certa, a coisa boa, a coisa divina, simplesmente porque é o certo. E nessa escolha, você descobrirá que é mais do que apenas um sobrevivente de consequências. Você é um filho livre de Deus.